Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo aí de Modern IT, falando um pouquinho de Intune. Estou com meus amigos aí, o Marcos Barbosa, tudo bem, Marcos? Oi, Sidney. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, legal. E estamos com o Newton. Fala aí, Newton. Fala assim, gente, tudo bem? Boa noite. Maravilha, tudo bem. Legal, pessoal. Então hoje a gente vai mostrar para vocês como é que faz a configuração do cogerenciamento no Configuration Manager. Explicar para vocês aí como é que funciona, como a gente faz as configurações de workload. Então vamos fazer na prática aí agora e ver isso funcionando. Vamos lá? Então eu estou aqui já no nosso portal aqui do Intune, né? Estamos na nossa configuraçãozinha aqui, mostrar para vocês os dispositivos aqui que a gente tem no Intune, aqui do Windows. A gente tem aqui já 2 clientezinhos aqui que está sendo gerenciado pelo Intune. A ideia é a gente pegar os nossos dispositivos que estão on-premise. Então aqui estou na console do Configuration Manager, eu tenho aqui alguns dispositivos com o cliente do Configuration Manager, e a ideia é que a gente vai mandar esse pessoal também lá para o Intune e fazer o cogerenciamento com o Configuration Manager. Então, nesse caso, a gente vai precisar de uma conta de usuário lá do Azure que seja global admin, tá? Porque ele vai precisar criar uma aplicação lá durante o SIM aqui que a gente vai fazer. Então, lembre-se disso, vocês têm que ter a continha lá do global admin. Como é que a gente vai começar essa configuração? Do modo bem simples, né? Vamos abrir a console aqui do Configuration Manager, para quem não conhece essa daqui. E aí a gente vai lá no Administration. Dentro de Cloud Service, a gente vai ter Co-Management, que é o cogerenciamento, tá? Aqui em cima você já vê o botãozinho, configurar o cogerenciamento. Você pode dar também o botão direito aqui, configurar o cogerenciamento. E ele vai abrir para você o assistente. No assistente, ele vai te perguntar qual é o seu ambiente de Azure, né? Então, se você está lá com o US Government ou com China, no nosso caso, como a grande maioria utiliza, é o Azure Public Cloud, tá? Então, deixar Azure Public Cloud e vamos fazer o signing com o nosso Global Admin. Então, vou colocar aqui um usuário. E dá um minutinho. Legal, ele já logou aqui. Aí ele pergunta se você quer habilitar o Endpoint Manager Admin Center, que é justamente o que vai fazer as nossas maquininhas aparecer lá no Admin Center do Intune. Eu vou deixar aqui marcado. Ele pergunta se você quer aqui importar um web app separado. Não é o caso, a gente está fazendo a primeira vez, então ele vai criar esse web app, tá? E eu vou habilitar o enrollment automático para os dispositivos cogerenciados. Vou dar um next. Ele avisa aqui, ó, que vai criar uma aplicação, vai registrar no meu Azure AD e pergunta se autoriza ou não. Vou dizer que sim. E aí ele começa a fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, são quais os dispositivos que eu vou enviar para o Endpoint Manager. Nesse caso, eu vou especificar uma coleção aqui, tá? Você pode deixar todos, que ele recomenda. No nosso caso aqui, eu vou pegar uma coleção que tem só desktops, tá? Levando em consideração que o Intune não gerencia servidores, então não é interessante para a gente nesse momento. Vou pegar minha coleção que tem todos os meus desktops. Sidney, só te interrompendo aqui Sim, um pouquinho. claro. Acho que vale a pena que a gente comentar uns pré-requisitos que a gente tem para fazer esse gerenciamento que a gente está fazendo, né? Que é a partir aqui da nosso ambiente on-premises, né? Das máquinas que estão on-premises. Acho que é legal ressaltar que as máquinas têm que estar híbridas, elas têm que estar híbridas, né? E além de estar híbridas, os dispositivos, né? As estações também têm que estar sincronizadas lá com a Azure AD. Então, no seu AD Connect, não pode esquecer de marcar as máquinas lá que você quer Exato. que faça o gerenciamento, essas OUs aí, né? Exato, muito bem observado, Newton. As máquinas aí no AD, Hybrid AD, né? E interessante também saber que as máquinas sejam Windows 10, né? Que é o suportado lá pelo Intune. Então aqui eu vou marcar esse All Desktops. Só mais uma coisa, Por favor, que eu queria Marcos, adicionar. claro. Bem, até, e aí de novo, né, para o cenário aqui de teste, ou mesmo por escolha de alguns clientes, né, vale a pena
definir ali uma collection específica. Eu falo OU porque venho do mundo do AD aí, né? Uma collection Sim. específica do Configuration Manager. Uhum. Mas também a gente recomenda, altamente recomendado fazer o enroll de todas as máquinas Windows 10, né? Simplesmente ligar o cogerenciamento não traz nenhum problema, né? Lógico, tendo todos os pré-requisitos, como o Newton Exato. já comentou, ligar Uhum. cogerenciamento para tudo é uma boa prática. Isso, é o recomendado, inclusive. Aqui eu estou fazendo essa opção simplesmente porque aqui a gente tem servidores também no nosso ambiente e eu não tenho interesse de mandar os servidores neste momento lá para cima, né? Então, eu criei aqui uma coleção com all desktops, né? Todos os desktops da gente aqui, são poucos no lab, né? Tenho 4 objetos aqui, e é esses caras que eu vou querer sincronizar para lá. Então, opcionalmente, eu estou colocando essa coleção, tá? Então vamos lá, vou dar um next. E aí aqui mais uma vez ele pergunta, né, se eu quero habilitar o cogerenciamento para todas as minhas máquinas, ou eu quero fazer um piloto, ou eu não quero habilitar ele neste momento. Mais uma vez, né, a gente segue aquela questão de fazer um pilotinho, a gente testar, né, como é um lab ali, pegar uma ou outra máquina, ver como funciona e tal. E aí depois você decide se você quer fazer isso para todas as suas máquinas ou não. Então, eu vou seguir essa prática e vou criar uma coleção aqui piloto. Vou colocar uma maquininha ali somente para a gente testar. Então, nesse caso aqui, eu vou vir lá no meu Configuration Manager, eu vou criar uma coleção. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de Enable Co-Management. Tá? Vou limitar aqui aos meus desktops. E eu vou colocar aqui uma única máquina neste... Na verdade, vou colocar uma única máquina aqui neste primeiro momento. Essa máquina de teste aqui, desktop 5. Tá feita a minha coleção. Ela vai ficar aí sincronizando, daqui a pouquinho a gente já consegue ver o dispositivo nela. Enquanto isso, eu vou voltar aqui. Então, eu vou colocar como piloto. A partir do momento que você marca piloto, ele habilita aqui, porque ele vai te perguntar qual é a coleção. Eu vou colocar essa coleção que eu acabei de criar. Já mostra ali ó, que tem um membro. Então, vou clicar aqui em próximo. Aqui a gente vai ter os workloads, né? Que são as funções que a gente vai escolher quem vai gerenciar aqui. Se é o Configuration Manager, ou se é o Intune na coleção piloto, ou Intune para tudo aqui nessa função. Então, a gente tem aqui os principais, os workloads suportados, né? Que é a parte de política de compliance, a parte de configuração de dispositivos, que inclui o endpoint e as políticas de acesso, client apps, o gerenciamento de Office e o gerenciamento de updates. Neste primeiro momento, eu não vou habilitar nenhum, tá? Eu vou deixar aqui no cogerenciamento. E aí, posteriormente, eu vou mostrar para vocês como que a gente gerencia, como é que a gente troca, como é que a gente faz o piloto. Uma pergunta aqui, Sidney, nessa parte aí Claro. de cogerenciamento. Sim. Quer dizer, então, que eu não posso ter, por exemplo, estou na internet, todos os meus workloads que eu gostaria que das pessoas tivessem na internet está lá, e quando eu voltar para minha empresa, utilizado na minha empresa? Por exemplo, o Windows Update. Quero usar o Windows Update só quando eu estiver fora. Quando eu voltar para minha empresa, eu Sim. quero utilizar o Windows Update pegando meu Distribution Point pelo Configuration Manager. Não funciona desse jeito? Não. Ótima pergunta, viu, Newton? Ótima pergunta, e a resposta direta é não, né? Por que não? Porque a partir do momento, até fica um pouco confuso, né? O pessoal entende que cogerenciamento, as duas ferramentas vai poder fazer a mesma coisa no mesmo cliente, mas não é bem assim que funciona. O cogerenciamento permite que as duas ferramentas gerenciem o cliente, mas as funções têm que ser feitas uma por vez. Então, a partir do momento que eu escolho que o update vai ser gerenciado pelo Intune, só o Intune vai gerenciar o update. Dependendo se a máquina está on-premise, se a máquina está na internet, aquela função fica sendo do Intune. A gente pode sim alterar a qualquer momento, né? Então eu decido, essa máquina agora vai ser pelo Intune, eu venho aqui e mudo o workload do update. E depois eu posso, não, poxa, agora essa máquina aqui eu não quero mais que ela seja, e aí eu vou mudar na coleção, eu vou vir aqui a dizer, não, agora eu quero que o Windows Update seja todo gerenciado pelo Configuration Manager. E aí eu
tenho essa facilidade de alterar. Mas a partir do momento que eu digo quem vai gerenciar o Intune, ele vai ser o Intune, independente se a máquina está local ou na internet. Legal, isso daí, porque principalmente agora que a gente está na pandemia, eu acho que é importante a gente comentar isso daí, porque é uma ótima ferramenta que a gente tem para levar todo mundo para a nuvem se precisar, mas é fácil a gente voltar, não é uma questão Sim. impossível da gente voltar para o Configuration Manager. É arrastar aí e falar, ó, agora você volta para o Configuration Manager e tá tranquilo. Exato. Inclusive, isso pode ser gerenciado pelas coleções, né? A gente vai ver mais para frente que a gente define uma coleção e ali a gente aplica o workload. Então, isso, coloquei ali, ela vai para o Intune, tirei de lá, ela volta para o Configuration Manager. Bem simples. Inclusive, teve um cenário de um cliente que eu conversei na semana passada, onde eles queriam isso, né? Então, eles têm lá um público de perfil de equipamento ou de usuário que mais passa a maior parte do tempo remoto, né? Então, eles iam, por exemplo, migrar a workload de Windows Update somente para essa collection, que tem esse perfil, e para o restante da empresa que é mais on-premises, né, do que remoto, eles vão manter o Configuration Manager. Bem legal, Barbosa. Então vamos lá, eu vou deixar tudo aqui no Configuration Manager, não vou habilitar nada aqui das funções neste momento. Como eu não habilitei aqui no Staging, ele me pergunta, vou até voltar para dar um exemplo para vocês, né? Então vamos supor que eu fosse habilitar aqui, ó, Windows Update, coloco no piloto. A partir do momento que eu coloco no piloto, quando eu vim aqui para Staging, ele vai habilitar para me escolher em que coleção eu vou habilitar essa função. Tá? Como nesse caso a gente não vai habilitar, então aqui no Staging ele deixa tudo cinza aqui, tudo desabilitado, eu não preciso escolher coleção neste momento. Tá? Então vou dar um Next, ele me mostra aqui no sumário, né, o que eu escolhi, o que eu estou habilitando, como é que está aqui o Staging, nesse caso está tudo não. Então Next, espero o progresso. E aí a gente vai concluir. É bem simples a configuração aqui, a gente não precisa fazer nada lá no Azure, é tudo por aqui. Lembrando somente que a conta que vai autenticar tem que ser global admin, para ter permissão e direito lá em cima no seu tenant. E aqui deu tudo ok, sucesso. Vou fechar. Não adianta ser Intune admin. A gente testa isso toda vez que a gente pergunta. Não adianta. Isso. Tem que ser global admin. Exato. Então vamos lá. Ó. Ele vai criar esse itemzinho aqui, tá? E aqui você consegue gerenciar a propriedade dele. Então é aqui onde a gente vai posteriormente, se quiser, alterar algum tipo de comportamento, alguma configuração do nosso cogerenciamento. Basta você vir aqui, ó, administração, Cloud Service, cogerenciamento, botãozinho direito lá, propriedade, e ele vai trazer essa telinha aqui para você. Aqui, ó, você vai ter exatamente o que você marcou ali, que é a questão do Admin Center, qual a coleção que você está especificando para mandar lá para cima, se você quer o Analytics. Aqui no Enablement é a parte de Enrollment no Intune, então se você vai escolher aqui todo mundo, nenhum, ou uma coleção específica. E aqui os workloads. Então a qualquer momento eu posso vir aqui, poxa, agora eu quero habilitar o Office numa coleção específica. Viro o ponteiro, vou lá no Staging, coloco a coleção e aplico. Somente isso. Sidney, vamos fazer o teste aí, vamos virar a configuração de Compliance Policy, porque essa é uma configuração bem legal da gente iniciar, porque ela vai dizer para a gente, por exemplo, se a máquina está compliant ou não no Intune. Uma incrível configuração que a gente tem, a gente já deixa a máquina lá funcionando e a gente já sabe que o Call Manage está funcionando certinho. Isso aí. Deixa só um pouquinho antes, Newton, mostrar aqui, vamos ver se ele já sincronizou, tá? Que é a questão que eu falei logo lá no comecinho, quando a gente habilita o cogerenciamento, e eu coloquei aqui, né? Vamos voltar lá. Eu coloquei para ele publicar lá no Admin Center, então a ideia é que essas máquinas vão aparecer aqui. Vamos ver se a gente está já sincronizado aqui, só para ter uma ideia. Leva um minutinho, tá? É normal. Né? Lembrando que está a internet, você tem toda aquela replicação, tanto do Configuration Manager no banco, quanto para chegar aqui no Tenant, no Intune e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente olha novamente. Vamos seguir aí a ideia do Newton, uma boa ideia. Vamos habilitar aqui o workload, então, de policy. No caso de
de compliance, né? Eu não vou habilitar para todo mundo, né? Vou dar um exemplo aqui, eu vou habilitar para um grupo de máquinas. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai lá, eu vou criar uma coleção, tá? Lembrando, né, que, como eu falei, você pode habilitar para todo mundo e colocar aqui diretamente no Intune. Então, ele não vai te pedir aqui uma coleção, vai habilitar para todas as máquinas que estão sendo feito o enrollment para o Intune. Mas, como exemplo, eu vou colocar aqui no piloto, tá? Então, eu vou criar uma coleçãozinha aqui. Vamos colocar, por exemplo, Intune, workload, sei lá, estou meio sem criatividade hoje. E vou dar o nome aqui de Compliance Policy. Isso. Sim. Vou até colocar aqui, Intune, enable, workload, compliance policy. Vou limitar aqui, ó, na minha de Common Agent, né? Já que ela tem que estar habilitada o Common Agent para me gerenciar, então nada mais justo estar como ela como limite. E aí aqui eu vou colocar a minha única maquininha que eu estou testando lá, que é o Desktop 5. Então aqui mostrando para vocês como é que você faz, que às vezes o cliente vai, mas eu queria testar, eu tenho, sei lá, 40 mil máquinas, não queria mandar todo mundo para lá agora e habilitar, como é que eu faço? Então é isso, você cria uma coleçãozinha, coloca ali as máquinas, os equipamentos que você quer testar, que você quer habilitar a função, e aí você vai vir aqui, ao invés de jogar para Intune, você joga no piloto. Colocando no piloto, aqui no staging ele habilita para você escolher a coleção. Aqui eu vou pegar a minha coleção de workload que eu criei agora e vou dar um aplicar. É interessante também mostrar lá na máquina, né, o que vai acontecer. Aplicou. Deixa eu logar nessa Desktop 5. Fique à vontade, tá, Barbosa? Fica à vontade para comentar também, perguntar. Aí já começa o mundo do Configuration Manager, né? A pessoa para poder olhar, tem que saber olhar o log. Isso aí. Deixa eu logar aqui nesse Desktop 5, a máquina que a gente está testando. Enquanto ele loga aqui, deixa eu dar mais um refresh aqui no nosso portal. Ainda não. Essa daí também é outra pergunta comum, né? Os clientes pensam, eu habilitei ali para o ambiente inteiro, então todas as máquinas vão começar a fazer enroll ao mesmo tempo, né? Tem, na verdade, um período de... O cliente aí do Configuration Manager faz uma randomização, né, desse intervalo do tempo. Então, Sim. ele não força todos os clientes a se registrar ao mesmo tempo. Exato. Essa é uma boa prática que já acontece no Configuration Manager padrão, né? As configurações dele geralmente são aleatórias, não são todas ao mesmo tempo. Isso, tem um tempinho de sync, um tempinho de policy, tem a fila de banco e tudo mais. O pessoal que trabalha com Configuration Manager já está acostumado. Então, eu vou lá abrir o cliente aqui da máquina. Aqui no cliente, ó, caso não tenham percebido ainda, né, quem estiver vendo o vídeo aí, a gente tem uma opçãozinha de co-management, né, que se refere justamente ao co-gerenciamento. Aqui está como disable ainda, né, porque a gente acabou de habilitar, colocar a máquina lá. Eu vou dar uma forçada aqui na política. Tá? Enquanto isso, vamos lá nos logs. Coisa que o pessoal de Configuration Manager quase nunca olha, né? Log. Tudo log, é log o tempo todo. Opa. Esse aqui, ó, log de Co-Management Handler. Esse carinha vai ter uns detalhes, tá, do cogerenciamento. Deixa eu ver pelo horário aqui, 5h52, ele já deu Já aqui começou, update. Já começou a fazer, já. Isso. Aqui pode ser que com o cliente aberto tem que fechar, você veja, né? Tem que fechar ele de novo. Isso, abrir. Eu vou aproveitar que eu vou abrir por um atalho, SMS CFGRC. Excelente. Isso é engenheiro sênior de Configuration Manager, não conhecia esse atalho, não. Eu só brinco com a parte de gerenciamento, essa
Esse atalho aí é super novo para mim. É que hoje no direto. Windows 10, né, para você chegar no painel de controle, normalmente, para ser mais fácil, você chama já o Ctrl aqui, né? Para ser mais rápido. Uhum. E aí eu costumo, como eu vou abrir aqui simplesmente para abrir o cliente, né? Então eu já nem passo pelo Ctrl, eu já chamo aqui o cliente direto. Então basta você colocar o Ctrl, e aqui vem o SMS, né? Que é a nomenclatura lá do Configuration Manager, CFG de config, RC. E aí a gente abre ele direto. Demora um pouquinho para virar, tá, pessoal? É normal. Tá? Dá mais um force aqui, mas a gente vai ter que esperar de qualquer forma o Configuration Manager enviar. Deixa eu voltar aqui no Configuration Manager. Aqui a gente está com um cliente só, né? Mas aproveitando, o pessoal de Configuration Manager já sabe também, mas não custa nada a gente mostrar de novo. Se você tem uma coleção com vários membros aqui, né? Você não vai entrar em cada um deles forçar, então você pode vir aqui no Client Notification, Download Computer Policy e forçar a aplicação da política. No ambiente de produção, normalmente a gente espera também, né? Você força ali porque é um piloto, um lab e tal, mas normalmente você coloca e espera que a coisa vai acontecer, não precisa ficar forçando. A ideia de forçar aqui é só para a gente não ficar perdendo tempo esperando. Bom, pessoal, então sincronizou aqui, né? Mostrando aqui para vocês na console do Intune, a gente tem lá justamente os dispositivos da coleção que a gente escolheu aqui para publicar no Admin Center, né? Então, eu tenho aqui meus desktops. Tenho esses dois que estão no Configuration Manager, né? O Desk 1, Desk 2, que estão no Configuration Manager. Deixa eu voltar aqui. Não era para ter clicado. Então, aqui, ó, dois no Configuration Manager. Temos esses que já estavam no Intune, que eu mostrei para vocês no início desse vídeo, e o Desk 5 que a gente escolheu para ser cogerenciado, né? Então, vamos lá nesse cara, vamos ver como é que ficou. No Desk 5, vamos abrir o nosso cliente. Vou pegar aqui pelo atalho de novo. Veja que agora ó, ele mostra aqui para a gente que está enabled no cogerenciamento, no co-management. E os capabilities 3 aqui, esse número é de acordo com as workloads que vocês alteram ali, ele vai dizer um número aqui. E eu consigo mostrar para vocês aqui no logzinho também, ó. Então, mais ou menos aqui no horário do cliente, às 5h51, quando a gente habilitou o cogerenciamento, né? Então, ele mostra aqui, ó, que está iniciando o cogerenciamento, coloca lá como pend, né? Não tem política e tal. Faz o Altenhomit, inicia o Altenhomit aqui, aí vai ter uma série de informações. Importante aqui para a gente vê que ele faz o provisionamento, né? Faz o Altenhomit aqui com sucesso. Ele mostra que a princípio que o cogerenciamento estava desabilitado, né? Ele pegou primeiro o enhomit, depois ele leva um tempinho para ver que o cogerenciamento foi habilitado. E aí ele começa a mostrar para a gente aqui, ó, fazendo enhomit do device, tentativa, sucesso, provisionado. E aí mais para baixo aqui, ó, ele mostra esse flag, que se você observar aqui no cliente, o número 3 está aqui, ó. Então ele estava como 1 quando a gente habilitou o Altenhomit, e aí quando a gente habilita lá, a gente habilitou o Compliance Policy, né? Ele mudou para 3. Então ele faz aqui, ó, mostra que espera 3. E aí aqui embaixo ele já coloca o valor da configuração, agora é 3. Tá certinho aqui. Tá? Então esse log, tirar aqui da frente, ó, esse log aqui, o comanagement100.log, fica lá na pastinha do cliente, é o principal para você ver as atividades aqui de cogerenciamento. A pastinha padrão, o pessoal de Configuration Manager já conhece, né? Seu Windows CCM/logs, comanagement100.log. Quando você habilita um dos workloads, né, que no nosso caso a gente habilitou lá o de compliance, aqui no Configurations, no cliente, ele vai mostrar essa série de configurações aqui. Isso vai depender de quais workloads vocês estão usando, tá? Então aqui, ó, ele já mostra o Auto-Enroll, que foi quando a gente habilitou, e os settings aqui, ó, de piloto de produção. Ele faz um evaluation, né? Tá compliant aqui. Você consegue forçar também esse evaluate, né? Nota que eu forcei, ele já mostra ali embaixo, né? Ali atrás no log. Eu forcei agora às 5h52.
Desculpa, é 6 e 12, é esse aqui que eu forcei. E se ele está compliant ou não. Tá. Vamos voltar lá para console. Então aqui, ó, novamente lá lembrando o workload, a gente colocou a compliance policy nessa coleção, que foi uma coleção que eu criei aqui e coloquei um cliente, que é o cliente Desk05, que vai receber essa configuração de workload, né, de compliance policy. Dentro do Desk5. A partir do momento que a gente habilitou o cogerenciamento, ele já vai lá para o Intune e ele mostra que ele está cogerenciado. Tá? As propriedades dele aqui. Leva um tempinho, né, para você poder ver tudo aqui, aparecer inventário, tudo mais, aparecer as políticas. Isso, para poder aparecer a máquina aparecer compliant, a gente tem que ter uma política de compliance criada, né? Exato, exato. É isso, pessoal. Outra coisa legal, Perguntas? abrir de novo ali a Desk05. Sim. Opa. A gente consegue ver a workload também que foi migrada aí pelo Intune, né? Então, se você clicar ali embaixo, né? Intune Management Workloads, nessa tela mesmo que você está no meio da tela. Embaixo aqui de como, gente, aí. Aí mostra o status do agente ali embaixo. Isso aí. Então, de acordo com o que você for migrando, as workloads, você consegue ver o status no cliente também, do lado do Endpoint Manager. Isso aí. Legal? Legal. Muito bom. É isso, pessoal. É uma configuração bem simples, né? Levando em consideração lá, lembrando que você tem que ser global admin para ter permissão. E aí até interessante mostrar aqui para os mais curiosos, né? Lá no seu Azure AD, você tem essa parte de Enterprise Application. Aqui, o Configuration Manager vai criar esse app aqui de service. Então, por isso que você tem que ter a permissão aí de global admin, para ele poder criar essa aplicação aqui. Tá? Não precisa fazer nada nessa aplicação, não tem nenhuma configuração que você precisa se preocupar aqui, tudo é feito pelo Configuration Manager, contanto que o seu usuário tenha permissão. Legal? Muito bom. Então é isso, pessoal. Beleza, ficamos por aqui. E o nosso próximo vídeo aí, a gente vai estar fazendo em breve. A gente já sabe qual vai ser o próximo assunto? Deixa eu fazer aqui um spoiler. Nosso próximo tema vai ser o Windows Update for Business, né? Então, é meio que até integrado com a ideia de cogerenciamento. Não depende de cogerenciamento, mas pode ser integrado, né? Com cogerenciamento. Então, a gente vai fazer um gancho aí com o assunto que o Sidney puxou e falar ali como lidar com o Windows Update utilizando o Endpoint Manager. Maravilha. Beleza? Muito legal. Então, gente, pessoal, obrigado pela atenção. Até a próxima. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.